Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Em nome de Allah, louvado seja Allah e que a paz esteja com o mensageiro de Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Testemunho que ninguém merece adoração excepto Allah, o único que não tem sócio ou parceiro. Testemunho que Muhammad é servo e mensageiro de Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos introduzir uma aula, ou melhor, uma disciplina chamada At-Tawhid. Como disse, At-Tawhid é uma disciplina islâmica que estuda a crença monoteísta. O que é crença monoteísta? A crença no único Deus. Chama-se At-Tawhid. Por isso, a palavra Tawhid pode-se traduzir por monoteísmo. Se é uma disciplina que estuda a crença monoteísta, então essa disciplina chama-se monoteísmo. A palavra Tawhid significa monoteísmo. Linguisticamente, esta palavra Tawhid provém do verbo wahada. Este é um verbo. Wahada significa unificar. Logo, esta disciplina estuda a unificação de Allah, a unificação do Criador do Universo. A Tawhid, monoteísmo. Por que monoteísmo? Porque é a disciplina que estuda a crença monoteísta. A origem da palavra wahada, este é um verbo, vocês já estudaram a língua árabe. Wahada, ana, no presente indicativo. Wahidu, nahnu, nuwahidu, anta, tuwahidu. Então, deste verbo surgiu a unificação. Wahada significa unificar. O que é que se unifica nesta matéria aqui? Allah, o Criador. Estamos juntos? Esta disciplina divide-se em três partes. Essenciais, inseparáveis. A primeira divisão do Tawhid chama-se Tawhid Ar-Rububiyya. Ar-Rububiyya. Tawhid Ar-Rububiyya. Já que conhecem a palavra Tawhid, o que falta saber é Ar-Rububiyya. A palavra Rububiyya significa senhorio. Senhorio. Então, Tawhid Ar-Rububiyya significa unificação de Allah unificação de Allah no senhorio. Tawhid Ar-Rububiyya. Estou a pedir desligar esse telefone, por favor. Tawhid Ar-Rububiyya significa a unificação de Allah no senhorio. Nós já vimos que a Tawhid significa unificação. Está claro? Então, se acrescentamos uma palavra aqui, Tawhid Ar-Rububiyya, logo fica unificação de Allah no senhorio. Agora, o que resta é saber o que é senhorio. A palavra senhorio vem do Senhor. Nós sabemos quem é o Senhor. Quem é o Senhor? Allah. O mesmo que dizer Criador. A partir da palavra Senhor surgiu o senhorio. Então, Tawhid Ar-Rububiyya significa unificação de Allah no senhorio. Agora, o que é senhorio? A palavra senhorio surge por causa de alguns atos de Allah. Certas coisas que Allah faz e lhe dão este
este nome, ou melhor, esta qualidade. Para Allah ser chamado Senhor, o que aconteceu? Presta atenção. O que aconteceu foi, antes de Allah fazer existir as coisas, quem existia era só Ele. Está claro? O profeta Muhammad a.s. disse: Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu. Allah sempre existiu quando nada existia. Por isso a melhor palavra não é existir, é dizer Allah é. Ele é porque não tem início e não tem fim. Então, o que aconteceu quando só existia Ele? Quando só era Ele? A primeira coisa que Allah fez foi o plano. Allah fez um plano. Planificou. Então, o ato é planificação. Allah fez um plano. Daqui do senhorio vamos ter a linha A. Fez um plano. A linha B executou. Execução, nesse caso. Executou o plano. A linha C sustenta essa execução. Percebam bem, eu estou a usar esses termos, mas será fácil para vocês entenderem. Allah fez um plano, significa que Ele escreveu num livro o que vai fazer. O que vai fazer. O que vai fazer existir. Primeiro escreveu num livro. É aquele livro que vocês ouvem dizer Al-Lawhul Mahfuz. Fi Lawhim Mahfuz. O plano está nesse livro. A execução é a criação. O que Ele escreveu, fez acontecer. Nós, o universo, tudo. É execução. Fez um plano, executou o plano. Depois de executar, o que está a fazer até agora? Sustenta. O que é sustentar? Manter. Segura para as coisas continuarem a ser como foram escritas. O sol brilhar, a escuridão. Então, estes três atos é que dão o nome a Allah de Senhor. Porque fez o plano, executou, o mesmo que dizer, criou, fez acontecer, depois de fazer acontecer, sustenta, mantém. No meio daqueles três atos, existem outros atos, esses são os principais. É destes atos que surge o senhorio. Allah é o Senhor por quê? Porque Ele fez o plano, escreveu, executou, criou e sustenta, mantém. Então Allah é Ar-Rabbu, o Senhor. Tudo isso está onde? No Tawhid Ar-Rububiyya. Quando você ouve falar Tawhid Ar-Rububiyya, a pessoa está a dizer unificação de Allah no senhorio. Tawhid Ar-Rububiyya é quando você crê profundamente. Uma crença que não é para negar mais. De que Allah subhanahu wa ta'ala sozinho fez o plano. Quando Ele fez o plano, ninguém existia. Não havia anjo, nem jinni, nem ser humano, nem céu, nem sol, nem nada. Fez sozinho, não é isso? Percebam bem, porque cada divisão depende da outra. Depois de fazer o plano, executou. O mesmo que dizer, criou. O mesmo que dizer, fez acontecer. Sozinho. Quando Allah fez a primeira criatura, era só Ele. E sabem qual é a primeira criatura, né? A caneta. Não é isso? Exato. Depois de criar tudo, Ele sustenta. Ele é que dá rizqui. Cada criatura tem seu rizqui. O rizqui da montanha é o outro, o rizqui do ser humano é o outro. O que mantém uma pessoa vem de Allah. Só Ele provê. Ele é que cria condições para você continuar viva. Para a montanha continuar firme. Para o sol continuar a aquecer e essas coisas todas. Vamos para a segunda divisão. Posso apagar isso aqui? Tudo bem. Ainda bem que vocês são rápidas. Porque eu não gosto de camaleões. Aliás, quando são mulheres, são camaleãs, né? Hã? Ajuda-me lá. Camaleão, quando é do sexo feminino, é camaleã? Camaleoas. Ah, porque leão, leoa, né? Eu não gosto de camaleoas. Tudo bem. A segunda divisão do
Tawhid. Chama-se Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Uluhiyya. Que significa unificação de Allah aonde? Na divindade. A palavra uluhiyya significa divindade. Esta palavra vem de ilahi, Deus, divino. Então, Tawhid al-Uluhiyya é a unificação de Allah na divindade. O que isso quer dizer? Voltemos para a primeira divisão. Do mesmo jeito que era só ele quando fez o plano, era só ele quando criou, era só ele, aliás, continua só ele a sustentar. Então, só ele merece adoração ou veneração. Então, unificar a Allah na adoração é crer e na prática fazer. É crer que ninguém tem direito de ser adorado. Por quê? Porque tudo que existe foi feito por Allah. Faz todo sentido, né? Fez as coisas sozinho. Assim que as coisas já estão prontas, alguém surge a se inclinar, a se prostrar para o seu colega, porque é colega, né? Para uma outra coisa que Allah fez acontecer. Não faz sentido. Então, se você crê que Allah fez as coisas sozinho, então só Ele merece a adoração. É daí onde surge aquela famosa frase que sem ela você nunca é muçulmano. Que frase é essa? La ilaha illallah. Ninguém merece adoração excepto por quê? Porque só ele fez as coisas, só ele sustenta as coisas. O que merece adoração além de Allah? Nada. Por quê? Porque ninguém fez nada. Quem faz as coisas é só Allah. Eu ainda não vou citar o Corão aqui e vou evitar falar de hadiths, só quero deixar essa explicação, que é para na próxima aula, inshallah, trazer as provas de tudo isso. Religiosamente falando, tudo isso que estou a falar aqui não tem nenhum valor se eu não provar com evidências do Alcorão e do Hadith. Mas deixo isso para a próxima aula. O que você deve saber agora é que a segunda divisão do monoteísmo, a segunda divisão do quê? Do Tawhid chama-se Tawhid al-Uluhiyya. Traduzido para o português fica unificação de Allah na divindade. Do mesmo jeito que a primeira foi unificação de Allah no senhorio. Vocês devem decorar essas traduções. Tawhid al-Rububiyya, saber. Unificação de Allah no senhorio. Tawhid al-Uluhiyya. Unificação de Allah na divindade. Está claro? Estamos a andar a passos curtos. Começamos lá do início. Quem fez o plano das coisas? Allah. Quem executou o plano? Allah. Quem sustenta? Allah. Quem merece adoração? Allah. Tudo bem. Só que esse Allah tem qualidades. Tem a sua maneira de ser. Nós precisamos saber como é que ele é. E como é que nós vamos saber como é que Allah é? Só ouvindo dele mesmo. Porque ninguém conhece a ele mais do que ele se conhece. Ou, no mínimo, quem lhe conhece melhor são os mensageiros dele. Já a terceira divisão será Tawhid al-Asma was-Sifat. Significa unificar Allah, presta atenção, nos seus atributos e qualidades. Aqui vocês precisam prestar muita atenção para que as primeiras duas divisões não vão em vão. Já unificamos Allah no senhorio, já unificamos Allah na divindade, vamos unificar Allah nos seus nomes e nas suas qualidades. Presta atenção, olhem para mim. Qual é o seu nome?
Latifa. Latifa. Estou a pronunciar bem. Latifa. Você está a dizer Latifa. Latifa. Latifa é um dos nomes de Allah, só que aí está no feminino. Al-Latif. Sabia disso? Exato. Então você tem que ser Amatul Latif. Mas não há problema. A pessoa também pode ser Latif. Eu perguntei sobre o nome dela, né? Ela respondeu. Realmente eu não sabia seu nome. E não teria como saber se você, dona, não me falasse. Está claro? Então não tem como conhecer os atributos, os nomes de Allah, se não for Allah próprio a dizer. Se você começar a dizer Allah é, você está a mentir. Ouviu de quem? Então, unificar Allah nos seus nomes e nas suas qualidades significa temos que ouvir do próprio Allah, ou seja, a partir do seu livro, como é que ele fala sobre si, quais são os nomes que ele atribui a si, quais são as qualidades que ele fala sobre si. Em resumo, diz-se que a pessoa unifica Allah através dos seus nomes e das suas qualidades quando crê que todos os nomes de Allah, que você ouvir falar que Allah chama-se, como agora falei, Al-Latif, Ar-Rahman, Ar-Rahim, se você for a traduzir o significado que você aprender aí, saiba de uma coisa. Se diz que Allah é sábio, saiba do fundo do seu coração que essa sabedoria não é igual à sabedoria de uma outra coisa. Ele é único nos seus nomes e é único nas suas qualidades. Se você ouvir dizer que Allah fala, saiba que a fala dele é diferente da nossa ou de qualquer outra criatura. Isso é que é unificar Allah. Se você assemelhar a ele nas suas qualidades, nos seus atributos, com uma outra coisa, você já não está a cumprir com o Tawhid. Você já não é Muwahid. Quem é Muwahid? Muwahid, se for mulher, Muwahida. Se for mulher. Se for homem, Muwahid. Muwahid ou Muwahida é aquela pessoa que crê e pratica o Tawhid conforme essas três divisões. Começando do início, a pessoa que crê, para nunca mais desmentir, que só Allah fez o plano, só Allah executou o plano, só Allah sustenta o que ele criou. E essa pessoa acredita para nunca mais negar que só Allah merece adoração. E essa pessoa acredita para nunca mais desmentir que as qualidades e os nomes de Allah não se assemelham com as qualidades e com os nomes das suas criaturas. Se você tiver essas três coisas aqui no coração e aqui na mente, e você passa o dia a dia a praticar, então você é muwahhid ou muwahhida. Então, o monoteísmo é a primeira disciplina que o muçulmano deve estudar. Se você não sabe isto aqui e se chama muçulmana, eu duvido se o seu Islã está bem. Aqui só estamos a falar de o quê? De Allah. Eu disse que o monoteísmo é a disciplina islâmica que estuda a crença monoteísta. E se é monoteísta, significa entender bem sobre o Criador. Se eu for a perguntar agora, vocês sabiam esses detalhes todos? Sabiam que houve um tempo em que não havia mais nada além de Allah? Sabiam. Mas para começar a fazer existir, o que ele fez em primeiro lugar, sabiam? Agora já sabem. O que ele fez? Fez um plano. O que é plano? Plano é um desenho. Pode não se escrever. É um desenho que você faz, uma preparação, depois escreve. E escrever só não chega. Tem que traduzir da escrita para a prática, que é a criação. Então, Allah fez o plano. Estou eu aqui, o único, que não tem parceiro, não tem semelhante. Quero fazer existir minhas criaturas. Está a fazer o plano. Escreveu.
Antes de escrever, tinha que fazer existir o que escreve. É daí que a primeira criatura é a caneta. Allah criou a caneta. E essa caneta é diferente dessa vossa aí. É uma caneta maior. E Allah disse, escreva. A primeira coisa que Allah falou para a caneta foi, escreva. E a caneta perguntou, com a ordem de Allah, claro. O que eu escrevo? Disse, escreva o que será. Aquilo que vai existir. Do tipo, é só me ouvir e você escrever. E Allah começou, isto. A caneta escrevia. E isso aconteceu há bilhões de bilhares de bilhões de anos atrás. Há muito tempo. Quando Allah só era Ele. A caneta escreveu tudo e quando Allah terminou, para por aí, a caneta parou. Por isso se diz, quando a caneta foi levantada, a página secou. O que está ali é o que Allah vai criar. Essa é a primeira fase. Começou a existir uma por uma. Depois da caneta, Allah criou ou o trono dele ou a água. Uma das coisas aí. E foram criadas as coisas. Assim que foram criadas, estamos na segunda fase do senhorio, que é a execução, a criação. E depois, as coisas precisam de manter-se assim até o tempo que Allah predestinou. Isso chama-se a sustentação. Estamos no primeiro Tawhid. Assim nós estávamos lá, nesse plano. Assim que surgimos, esse nosso surgimento é resultado daquilo que foi escrito. Por isso você diz prescrição, a predestinação. Não está a acontecer nada novo além daquilo que Allah escreveu. Não vai acontecer nada que vai contrariar o que está escrito naquele livro ali, ou naquela tábua ali. Então, se a gente mantém-se ainda, o sol ainda assim, a lua assim, a terra assim, isso chama-se sustentação. Allah sustenta ainda para a coisa continuar, até que chega o tempo que ele escreveu que até dia X a fulana não deve existir. Então, nós que fomos criados, desculpa lá, não temos por que adorar uma outra coisa que também foi criada. Você praticamente está a adorar colega. Quem adora campa em Bondeiros, o sol, a lua, o mar, a escuridão, sei lá o quê. Está a adorar um colega, porque isso estava dentro do plano que foi executado e está a ser sustentado. Daí que ninguém tem direito de adorar outra coisa senão Allah. Estamos na segunda divisão. A terceira divisão, como é que nós nos comunicamos com esse Allah? Ele não pode nos criar e nos deixar assim. Desculpa lá, não faz sentido. Como muitos pensam que Deus nos criou e não tem nada a ver com... Não, tem muito a ver conosco. Aí ele começou a se apresentar, que eu sou assim, para nós sabermos que o nosso Criador é assim e nunca pensar sozinho que você não tem como saber isso. Agora, como falar com ele? Temos atributos, veremos lá à frente. Começou a nos ensinar os seus nomes. Então, se você acredita que os nomes de Allah são únicos no significado, você fala, né? Allah fala, mas acredite que a fala dele é total e completamente diferente da nossa. Isso é que é unificar Allah nas suas qualidades e nos seus atributos. Quem tiver isso em mente, no coração e pratica, chama-se, esqueceram, chama-se muwahhida, se for mulher. Muwahhidu, em português, chama-se monoteísta. Quem é monoteísta? É aquele que acredita e pratica isto que acabamos de estudar. E toda pessoa que quer ser muçulmana tem que passar por aqui. Se você não tiver essa informação, claro, existem outras aulas, né, relativas a esta. Se você não tiver essa informação aqui, o seu Islã sempre vai ser aquele. Porque essas você não compreende nada. Se calhar você senta e começa a pensar em Deus, faz um desenho lá. É mentira, porque você não tem como descrever a Deus se não falar do jeito que se descreveu no Alcorão.
Me respondam com toda a sinceridade possível. Quem me conhece? Quem me conhece aqui? Vocês todas, quem me conhece? Já estão a negar. Não me conhecem vocês. Vocês me conhecem até um certo ponto. Olha, a companheira ali pode dizer, eu te conheço, porque ela me conhece até um certo ponto que vocês não me conhecem. Estão a perceber? Esta me conhece até um certo ponto, mas esta não me conhece. Há coisas que só eu sei de mim. Nunca falei para ela. É minha esposa, sim. Pode me conhecer outras coisas que vocês sabem, né? Mas que vocês não conhecem de mim. Há coisas que eu nunca falei para ela. Coisas minhas. Isso nos faz entender que ninguém conhece o outro se o outro não se fizer conhecer. Então, se entre nós pessoas ninguém conhece o outro se não se fizer conhecer, ninguém conhece a Deus se não for o próprio Deus a se apresentar que eu sou isto, sou assim. Então, deixa lá de se castigar, deixa lá de se martelar, a tentar pensar como é que Deus é, porque você está a ficar maluca. Até que Deus diga sozinho. E nós já temos esse livro onde Deus fala de si, que é o Corão. Essa é a matéria de At-Tawhid e essa é a primeira aula. Esta matéria aqui é essencial para vocês ensinarem aos vossos maridos, vossos filhos. Porque sem isto aqui, a sua fé, a sua crença fica doente. Você é muçulmana, teoricamente, na prática, não é, porque se calhar passa o tempo e não sabe isto aqui. Então nós vamos interromper a nossa aula por aqui para dar continuidade à nossa aula de árabe. O que é o Tawhid? Responda-me como pessoas que participaram da aula. O que é o Tawhid? Quando eu introduzi a aula, eu expliquei o que é o Tawhid. É uma disciplina islâmica que estuda a crença monoteísta. Claro, pode estudar outras crenças em forma de fazer saber, né? É uma disciplina islâmica que estuda a crença monoteísta. O que é crença monoteísta? É a crença no único Deus, o único Criador. Em quantas partes se divide o Tawhid? Em 3 partes. Como se chama a primeira parte? Tawhid al-Rububiyya. O que significa Tawhid al-Rububiyya? Unificação de Allah no senhorio. A segunda parte, como se chama? Tawhid al-Uluhiyya. O que significa Tawhid al-Uluhiyya? A unificação de Allah na divindade. O que quer dizer, não se deve adorar outra coisa senão é daqui que surge a chave do Islã, que é La ilaha illallah. A terceira parte desta matéria chama-se Tawhid al-Asma was-Sifat. Unificar, ou unificação dos atributos ou nomes de Allah e das suas qualidades. A primeira obrigação do muçulmano é entender esta matéria para que amanhã não caia no contrário do Tawhid. O contrário do Tawhid é a shirk, o politeísmo. Quando o muçulmano não tem informação desta matéria aqui, facilmente cai no shirk. E shirk é o pior e maior pecado. Porque o shirk é negar isto aqui. Dizer que não, Deus não criou sozinho as coisas. Não, podemos adorar outras coisas. Não, podemos chamar a Deus como queremos. Isso é shirk. É shirk. Por isso existem pessoas que por ignorância, por não conhecer esta matéria aqui, dizem, Deus é Pai. Por quê? Porque Ele cuida de nós, Ele nos sustenta. Olha, quem deve dizer que é Pai é Ele mesmo. E no Alcorão não falou isso. Então, dizer que Deus é Pai é shirk. É o mesmo que atribuir um nome que Deus não se deu. Você está a mentir. Se eu chamasse esta menina aqui por Rosa, ficava ofendida. Porque ela chama-se Latifa. Ia ficar ofendida ou não? Rosa, não é meu nome. Agora você acha que Allah vai ficar satisfeito quando você lhe chama com um nome que Ele não se deu? Jazakumullahu khairan wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Na próxima aula vamos falar das provas do Alcorão que confirmam tudo que estudamos aqui. Eu já vos disse,
Em religião, quando você fala uma coisa e não traz prova, você mentiu, por mais que pareça verdade. Em religião, quando você fala uma coisa e não comprova onde está no Alcorão ou na Sunna, por mais bonitas que sejam as palavras, você mentiu. Então, tudo que eu falei aqui, na próxima aula vou trazer as suas evidências a partir do Coran, a partir do Hadith. Essa planificação que vimos aqui, tem versículos que confirmam que Allah primeiro fez o plano. Essa execução do plano, tem versículos que confirmam que Allah executou. E a sustentação, tem versículos que confirmam que Allah sustenta o universo. Vou trazer isso. E com essa informação você fica uma muçulmana robusta, muçulmana que sabe das coisas, não é muçulmana watara, que para no meio do caminho, não, que sabe das coisas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.